Olá, gente. Dando continuidade à nossa disciplina aqui, eu vou falar nesse material sobre engenharia de barragem de rejeito no Brasil, para contextualizar com o nosso assunto que a gente está vendo agora, que é percolação, permeabilidade do solo, tá bom? Esse é um material que eu utilizo geralmente em alguns eventos para dar uma palestra, para explicar sobre o comportamento do solo e principalmente depois dos rompimentos das barragens que tem acontecido nos últimos anos. Então eu utilizo ele faz um tempo. Então ele é focado mais em barragem de rejeitos no Brasil, tá bom? Mas é um material que serve de apoio para a gente entender o comportamento da água no solo, independente se seja um rejeito, se seja qualquer outro tipo de solo, o comportamento e a alusão que eu vou fazer aqui são importantes. O que acontece? A barragem de rejeitos nada mais são do que um reservatório destinado a reter os resíduos sólidos e água resultante do processo de mineração. O que acontece? Para isso, eu crio um obstáculo aqui e vou depositando meu rejeito nesse local. Então, esse rejeito ele vai, então, primeiro ele está com uma pasta e esse, então a parte sólida ele vai decantando e a água que ela vai ficando então na parte de cima. Então é o que a gente tem utilizado como barragem aqui de rejeito no Brasil. Então a decantação acontece então a formação de umas praias de rejeito. Em função disso, a gente pode classificar as barragens em 3 níveis: barragem montante, a jusante e de linha neutra. Então eu vou falar brevemente sobre cada uma aqui. Então, na barragem de montante, o que acontece? Eu tenho aqui meu terreno aqui. Então, nesse terreno eu vou aplicar um aterro compactado para aumentar, deixar ele impermeável. Então, onde eu for construir nosso primeiro dique de partida, eu coloco então um colchão drenante, geralmente vai ser pedra ou pedregulhos, e coloco ainda um dreno, esse representado de preto aqui, para filtrar nossa água e deixar passar ali diante da necessidade. Então construo então o primeiro dique de partida. Feita essa construção, eu alimento aqui, jogo minha primeira mão ali, minha primeira demanda de rejeito, beleza? Feito isso, gente, o que acontece? Chegou aqui ao limite, se eu já tiver autorização dos órgãos ambientais, eu aumento a capacidade do meu reservatório, da minha barragem aqui. Então, se não, aguardo um período receber essa autorização. Utilizando esse mesmo solo, olha só, utilizando esse mesmo rejeito, eu vou utilizar ele então para construir o segundo dique. Então eu utilizo o rejeito mesmo. O que acontece? Assim faço, atingir o limite, peço autorização, se eu já tiver, beleza, e aumenta a capacidade. E eu utilizo o próprio rejeito então. O que acontece? Essa barragem montante é uma barragem mais utilizada no Brasil. Veja o seguinte, ela é instável porque ela pode recalcar aqui nesses pontos de que ele está apoiado sobre o rejeito. Então, a análise. E se eu verificar o momento de inércia é de cada peça daqui e dessa, que elas são independentes também, torna essa barragem instável. Então é a mais utilizada, é a mais barata de se fazer também. Já a outro tipo de barragem, o processo inicial é o mesmo, que é da barragem montante, só que na jusante, depois que eu atinjo o limite, eu vou construir o próximo para frente, certo? Eu posso utilizar o mesmo rejeito aqui ou não, e eu construo para frente. Aumentou minha capacidade, aumenta então ela também, certo? Então essa aqui é uma barragem que demora um pouco mais
de tempo para ser feita, ela demanda uma mão de obra mais específica, ela tem um maior custo, pois tem um maior consumo de material aqui, e ela ocupa um grande espaço quando comparado com a primeira, beleza? E a outra barragem, a barragem de linha central, é bem parecido o começo dela, só que é o seguinte, em vez de eu ir nem para frente nem para trás, eu vou apenas para cima. Então, atingir o limite ali do reservatório, eu vou então aumentar nesse sentido aqui, para cima. Atingiu novamente o limite, aumento o reservatório. Então, essa de linha central seria o meio termo entre as duas, a montante e a jusante. Então, essas são as características construtivas das barragens no Brasil. Quando a gente verifica uma barragem de rejeitos, então, frequentemente, ela precisa ser monitorada. Esses monitores, que são sensores, nada mais são do que permeâmetros elétricos, permeâmetros que são sensíveis à umidade, e tem equipamentos e sensores que são sensíveis à vibração e à estabilidade do solo. O que acontece? Essa água que está aqui, de alguma maneira, ela quer se equilibrar e passar para o outro lado aqui. Ela quer passar para o outro lado. Se eu tenho um permeâmetro aqui, um permeâmetro instalado aqui, esse permeâmetro vai verificar que aumentou a umidade. Se aumentou a umidade, provavelmente a água está passando para cá. Então, aumentando a umidade, o que acontece? Ele sinaliza uma central de comando e avisa que então está tendo problema de infiltração nessa barragem. Então, nesse momento é feito a manutenção. Então, no caso de Brumadinho, esses sensores, esses permeâmetros que eram utilizados, eles avisaram que estavam tendo então uma elevada umidade, ou seja, estava havendo movimentação de água aqui, tanto aqui quanto no próprio elemento estrutural de terra, que é a nossa barragem, quanto aqui embaixo. Geralmente, quando acontece isso, forma-se uma lama aqui, forma-se uma lama após a barragem. Então, todas essas características, formação de lama, o sensor permeâmetro estava avisando, então era necessário controlar a umidade. E quem avisa isso? O permeâmetro. Então, olha a importância de entender o comportamento do permeâmetro para controlar, então, o movimento de água no solo. A gente não consegue, de fato, controlar o movimento de água no solo, mas consegue prever o que vai acontecer e assim a engenharia tomar as devidas ações para, então, controlar. Tudo isso da barragem de Brumadinho poderia ser evitado se a gente se atentasse ao permeâmetro. Então, houve negligência, hoje a gente já tem muito claro do que aconteceu, então um simples permeâmetro foi capaz de determinar que estava tendo infiltração, que esse elemento estrutural estava deixando passar água. Beleza, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima.